Olá, meus príncipes! Dá pra ver que vocês estão gostando bastante desse tipo de vídeo. E com base nas recomendações de vocês, eu não poderia deixar de falar da Igreja do Deus Quebrado. E principalmente, do sarkicismo, né? Antes de falar das ações questionáveis e atrocidades que cada um cometeu, eu vou dar um breve resumo do que cada um é, pra quem não conhece muito, ou só pra dar uma relembrada, mas não esqueçam que eu tenho um vídeo focado em cada organização aqui no canal. O link vai estar no card. Começando com o sarkicismo, que é um culto que quer transformar o mundo em carne. É um culto religioso que adora a carne e a doença, com seus seguidores cultuando o deus Yaldabaoth. E esse mesmo culto é totalmente o oposto e inimiga da Igreja do Deus Quebrado. O sarkicismo tem como figura central um homem chamado de Ion, e é conhecido por suas práticas bizarras e macabras. Os sarkicistas têm a capacidade de manipular a carne e a matéria orgânica, usando essas habilidades para transformar seus próprios corpos e os dos outros seres vivos. Eles podem criar abominações de carne, modificando os seres humanos e animais de formas grotescas de carne. O objetivo principal do sarkicismo é alcançar a apoteose, que é um estado de divindade. Eles buscam a imortalidade e o poder absoluto através da transformação e manipulação da carne. E ao contrário dos seguidores do deus Mech-Hain da Igreja do Deus Quebrado, que veneram a tecnologia e a mecânica, os sarkicistas veem a tecnologia como uma corrupção e uma ameaça à pureza da carne. O sarkicismo tem as suas origens antigas e se espalhou secretamente pelo mundo, influenciando várias culturas e civilizações ao longo da história. Eles trabalham nas sombras, geralmente evitando a detecção pela Fundação e outras organizações. Mas muitos SCPs estão ligados ao sarkicismo, sendo entidades de carne mutante, artefatos que alteram a biologia, ou lugares onde rituais sarkicistas foram feitos. Esses objetos e criaturas são perigosas e são muito difíceis de conter. E sim, claro que existe uma conexão entre o sarkicismo e a carne que odeia, também conhecida como SCP-610. O SCP-610 é uma infecção que se espalha através de contato direto e transforma seres vivos em abominações de carne, muitas vezes de formas grotescas e aterrorizantes. Tanto os sarkicistas quanto a carne que odeia usam a manipulação e a transformação da carne. Mesmo que os métodos e objetivos possam ser diferentes, a intenção é quase a mesma: consumir e transformar tudo em carne infectada. No caso do sarkicismo, essas mutações que eles fazem é quase sempre controlada e usada para alcançar os seus objetivos, enquanto na mutação do SCP-610, a mutação é muito mais caótica e incontrolável. Algumas interpretações sugerem que o SCP-610 pode ser uma manifestação descontrolada de rituais sarkicistas, ou uma anomalia que surgiu de experimentos desses mesmos cultos que deram errado. Mesmo que isso seja só uma teoria, é algo a ser considerado. Bom, não é muito difícil dizer algumas atrocidades que o sarkicismo cometeu, e se desse eu faria um vídeo enorme só falando uma por uma, porque afinal é um culto religioso bem agressivo, e conhecido por suas práticas e rituais macabros, muitas vezes acabando em atrocidades contra a humanidade e outras formas de vida. Para começar, os sarkicistas fazem muitos experimentos cruéis em seres humanos, transformando-os em abominações de carne através dos seus rituais. Essas transformações muitas vezes acabam em criaturas horríveis, massas de carne infectada que se espalham por aí. Além disso, eles usam suas habilidades de manipulação da carne para criar criaturas grotescas para servir como guardiões, soldados e escravos. Como se isso não fosse ruim o suficiente, eles são criados a partir de seres humanos ou animais, deixando tudo ainda mais cruel. O sarkicismo também é conhecido por sacrifícios humanos em seus rituais, acreditando que o derramamento de sangue e mortes são necessários para alcançar seus objetivos de poder. E para isso existem relatos de sarkicistas invadindo comunidades inteiras, subjugando e transformando os habitantes em monstros ou escravos para expandir ainda mais o seu domínio e poder. Eles são tão agressivos que são conhecidos por corromper territórios inteiros, transformando a fauna e a flora em locais com formas grotescas e hostis. Essas áreas se tornam praticamente inabitáveis para seres humanos e animais logo depois disso. E eu nem preciso dizer que além de tudo isso, eles também cometem canibalismo, né? Eles consideram isso bem normal. Eles consomem a carne humana como parte dos seus dogmas religiosos e para absorver a força vital das suas vítimas. Isso é maluco demais.
E existem também várias vezes onde os sarkicistas deliberadamente espalharam doenças e pestilências, usando-as como uma arma contra os seus inimigos, ou para enfraquecer populações antes de invadir e conquistar. E para encerrar, os sarkicistas muitas vezes escravizam aqueles que os capturam, usando-os como uma força de trabalho, para experimentos ou como sacrifícios em rituais futuros. Com certeza é uma das organizações mais horríveis e que, por mais que eles tenham suas crenças, não dá para defender, né? Agora passando para a Igreja do Deus Quebrado, que adora o deus chamado Mac-Haine e tem uma visão totalmente oposta ao sarkicismo. Mac-Haine é o deus da tecnologia e mecânica, enquanto Yaldabaoth é o deus da carne. Os seguidores da Igreja do Deus Quebrado têm a crença que as máquinas são superiores e que a carne é fraca e devemos abandoná-la. A história desses dois deuses são bem interessantes, principalmente do deus Mac-Haine, e muitos simpatizam com ele, porque na história ele foi uma divindade que se quebrou em várias partes para salvar o seu povo, como uma espécie de sacrifício. Mas nem mesmo uma organização amada pela maioria pode se safar dos seus atos um tanto quanto duvidosos. A Igreja do Deus Quebrado tem uma história de atos extremos e muitas vezes violentos em nome da sua fé. Essas atrocidades são documentadas em histórias e em SCPs dentro do universo da Fundação. O primeiro é que a igreja acredita na necessidade de transformar os seres humanos em formas mais mecanizadas para se aproximar de Mac-Haine. Isso pode levar a experimentos horríveis, onde pessoas são forçadas a se transformar em ciborgues contra a sua vontade, muitas vezes acabando em dor extrema e na perda da identidade. Como eu acabei de dizer, Mac-Haine se quebrou em várias partes como um ato de sacrifício, e os seus seguidores hoje em dia tentam consertar ele. Então a Igreja do Deus Quebrado pode realizar rituais que envolvem sacrifícios humanos. Esses rituais podem ser brutais e sangrentos, visto como necessários para alcançar seus objetivos religiosos. A igreja frequentemente se envolve em conflitos contra outras facções, especialmente os sarkicistas. Essas guerras santas podem resultar em grandes perdas de vidas e destruições. A guerra contra os sarkicistas, em particular, é conhecida pela brutalidade e o uso de tecnologias avançadas para aniquilar o inimigo. Os seguidores de Mac-Haine, na busca de perfeição mecânica, realizam experimentos antiéticos em seres humanos e em outras criaturas. Esses experimentos podem envolver dissecações, amputação e a integração de partes mecânicas, muitas vezes sem o consentimento da pessoa ou sem anestesia. A igreja também pode usar ou controlar SCPs que possuem capacidades mecânicas ou tecnológicas para os seus próprios fins, muitas vezes sem pensar nas consequências para a humanidade em geral. Isso pode levar à libertação acidental ou intencional das entidades perigosas e catastróficas. Aqui temos dois exemplos. O primeiro é o SCP-882, chamado de A Besta Quebrada, ou o Coração de Mac-Haine. Ele é um objeto anômalo que a igreja tenta utilizar para ressuscitar o seu deus, acabando em experimentos e rituais perigosos. E o outro é o SCP-217, o vírus do relógio, que é um vírus que transforma organismos vivos em formas mecânicas. A igreja pode ver isso como uma espécie de bênção ou uma ferramenta para realizar seus rituais, espalhando o vírus por aí sem pensar duas vezes. Por mais que muitos gostem mais da Igreja do Deus Quebrado em comparação com os sarkicistas, eles são motivados por uma crença fervorosa na supremacia da máquina sobre a carne e acham que a humanidade inteira deveria aceitar a tecnologia nos seus próprios corpos como meio de alcançar um estado de perfeição divina. Eles veem as atrocidades que eles cometem como sacrifícios necessários para um bem maior e a realização da sua visão de um mundo perfeito. No fim, são apenas duas religiões diferentes que cultuam deuses diferentes, cada um com sua crença, e que acabam cometendo atrocidades em nome de um bem maior. E agora eu gostaria de saber, em qual desses lados vocês estão?